Boa tarde, professora. Tudo bem? Já estamos nós, por enquanto. Eu acabei de ver que tem um vídeo aqui que o rapaz não liberou para acesso público. Tá, a gente vê. Qual deles é? Apareceu aí para a senhora a minha página? Peraí, que eu tinha... Peraí. Ah, Apareceu? apareceu. Ó, esse aqui tá ok, esse tá ok, esse tá ok. Esse aqui, ó, como é que tá? Ó? Esse vídeo é privado. A gente pede, provavelmente o autor vai estar na hora e a gente pede. É, Qual é? Volta lá para mim, para eu ver o título. gestão de pessoas no serviço público, uma garota destemida. Peraí, deixa eu ver aqui. Gestão de serviço público, uma garota destemida. Eu acho que é o de capacitação em serviços portuários. Tá, é o Nilson, Isabel, Se eu não me engano, acho que é esse. sei lá. O Nilson já está aí. Boa Ele apareceu tarde, aí? pessoal. Ele conectou aqui agora, deve estar. Tá bom. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Nilson, o teu vídeo, vocês mandaram o acesso, o link, só que ele está como acesso privado. Precisa provavelmente entrar ali no link e botar ele como aquele... Não é privado, é como é? Estado, né? Isso, listado. Público. Vou fazer isso agora. Boa tarde, pessoal. Pessoal que está entrando. Vamos ver se liberou o acesso aí. Confirma aí, Daniel, agora se já ajeitou. Apareceu, Nilson. Obrigado. Perfeito. Ele estava em rascunho, não tinha nem visto. Ótimo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos esperar aí mais um minutinho só para a gente garantir que vai, enfim, pelo menos dar o início aí, o horário de início, mas alguém vai entrar. Deixa eu só confirmar aqui. Então, acho que a gente... o Germano está aqui já. Acho que a gente já tem todo mundo aí dos 4 artigos. Deixa eu começar me apresentando e aí a gente começa, como teremos 4 casos, para a gente ter tempo aí, de fato, de fazer as abordagens com tempo e com calma. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Flávia Freitas. Eu sou, além de estar coordenando, né, de estar como moderadora, né, dessa sessão, eu sou líder do tema de caso para ensino aqui do SEMEAD. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos a participação no nosso tema, né, por terem escrito, submetido aí os casos. São casos muito legais. A gente tem acompanhado e
não só uma grande quantidade de casos sendo submetidos para os congressos, né? Eu também participo do congresso do ENAMPAD, então não só o aumento e grande número aí de casos, mas também a qualidade desses casos muito boas. Então, queria agradecer aí a todos, né, pela participação, por estarmos aqui. A ideia é que a gente consiga transformar a sessão mais interativa, né, possível, né, o objetivo sempre de um seminário, né, de um congresso como esse, é que a gente possa trazer trabalhos que estão ainda em construção, né, para que a gente possa receber dos pares aí avaliações, feedbacks, né, reflexões interessantes para que o trabalho possa melhorar ainda mais e deixar ele prontinho aí para uma submissão. Então, dito isso, o Daniel vai nos ajudar, ele está com acesso aí de todos os vídeos, ele vai botando. A minha sugestão é que ele bote um vídeo, a gente comente, né, depois o seguinte, porque assim a gente vai dando feedback para cada um especificamente. Tá? Então, vamos lá, Daniel, qual a ordem aí que está para você? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vou apresentar aqui primeiro o do Nilson mesmo, né? O do Nilson, tá. Então, é a capacitação profissional em empresas de serviço portuário, a exigência legal imprevisível, do Nilson Varela. Nilson, vai me desculpar, não vou tentar falar seu último sobrenome, cometer a graça. Isabel Cristina Rosa Barros Rásia e Pelálio Munhoz Oleia, que são, enfim, das universidades aí do Rio Grande do Sul, de Pelotas e do Rio Grande. Então, vamos lá. O Daniel está sem som. Sem áudio. Quando você compartilha, tem que habilitar o áudio. Melhor é descompartilhar e compartilhar de novo. Share sound, né? Isso. Vou aqui apresentar o caso de ensino a capacitação profissional em uma empresa de serviços portuários. Exigência legal imprevisível? Meu nome é Nilson Varela Rubeniche, sou um dos autores do caso, juntamente com os colegas Isabel Cristina Rásia e Pelaio Munhoz Oleia. O caso de ensino em assunto, ele fala sobre dificuldades enfrentadas pelas organizações e por seus gestores frente a mudanças repentinas de cenário. E faz com que planejamentos, estratégias de gestão de pessoas e de atuação no mercado sejam repensados rapidamente e forçam respostas e atitudes assertivas, ou não, que irão impactar a organização em seu sucesso ou fracasso, na motivação de seus colaboradores e no cumprimento de leis e regras governamentais. A empresa, no caso a Mar do Sul, ela é uma empresa que fornece materiais, provisões para navios que atracam na praia, né, com o nome fictício de Praia Ensolarada, né, o porto de Praia Ensolarada. Trata-se de um porto de mar aberto, sem cais, né, do tipo privativo de uso misto, que é utilizado para carga e descarga de petróleo e derivados. É um porto que recebe cerca de 120 navios por mês e tem como principal vantagem um calado muito grande, né, de mais de 19 metros de profundidade. Então, suporta navios de grande porte que fazem, então, atracam neste porto. A empresa Mar do Sul possui 4 barcos próprios atualmente e presta serviços portuários diversos, como manobras, amarrações, atividades de mergulho, reboques, transporte de passageiros e de materiais, que foi o principal negócio da empresa por anos, né, de levar provisões, né, levar mantimentos aos navios que atracam naquele porto. O contexto do conflito do caso de ensino se deu a partir de uma mudança de cenário, em que o porto, que é um porto de mar aberto, teve por anos a classificação incorreta feita pela Marinha, né, em que que classificou o porto de forma equivocada como sendo de área abrigada, que é uma classificação utilizada apenas para portos localizados em enseadas, o que não é o caso deste porto, que é um porto em uma praia de mar aberto.
né? Então, isso muda bastante as exigências legais, né? Até porque o mar aberto ele é um mar agitado, né? Que exige conhecimentos diferentes do que o de mar abrigado. Com isso, se mudou as exigências, né, das tripulações, que passou a ser as mesmas utilizadas na navegação de cabotagem, né, pela costa brasileira. Dentro desse contexto, a empresa Mar do Sul sempre teve como seus grandes parceiros, né, seus funcionários, marinheiros que eram locais, que conheciam muito bem a praia, o porto, né, e sabiam muito bem navegar naquele mar revolto ali da Praia Ensolarada. Esses profissionais tiveram sua formação basicamente como pescadores, né, e depois passaram então a atuar na empresa Mar do Sul. Eles tinham dois marinheiros que eram então seus capitães, né, lideravam a equipe, que eram excelentes funcionários, né, mas com baixa escolaridade. Esses marinheiros, inclusive, tinham boas remunerações, né, que foram sempre sendo bem reconhecidos pela empresa. Contudo, passaram a ter dificuldades porque eles não tinham a formação necessária a partir da reclassificação do porto. Com isso, a gestão, então, da empresa contratou novos marinheiros, né? E os marinheiros novos, eles tinham, então, a formação, o curso de formação pela Marinha, né, que é um curso longo, que requer um esforço de tempo e de investimento financeiro que vai além das possibilidades, né, que os marinheiros atuais tinham. Enfim, esses cumpriam a exigência legal, só que não tinham conhecimento prático naquele porto, né? Então, eles dependiam, na verdade, dos marinheiros mais experientes para operar, né? Então, que não tinham uma formação. E a partir disso começou a ter um dilema, então, né? Os marinheiros antigos ficaram. A hora que esse pessoal que tem a formação aprender a andar bem aqui, será que ainda vão precisar da gente? Será que eles não vão enfim, achar melhor então ficar com o pessoal que tem formação e vai ter aprendido a operar por aqui, né? Então isso começou a gerar uma série de dificuldades, né, de motivação, de clima organizacional, né, e dificuldades de efetivamente operar, né, porque os marinheiros novos realmente não tinham conhecimento prático e os que tinham conhecimento prático não tinham uma formação. Diante desse dilema, então, o caso propõe, né, como objetivo de aprendizagem, que estudantes, né, especialmente das disciplinas de gestão de pessoas, de relações de trabalho, né, de estratégia, analisem a situação problema exposta, né, então, tanto em curso de graduação e pós-graduação, e entendam o cenário, então, do problema apresentado. Né, então, fazendo um diagnóstico, né, utilizando ferramentas de diagnóstico para conseguir entender o cenário. Possam analisar alternativas para a empresa, compreender a estratégia que foi utilizada ou a falta de estratégia utilizada pela empresa na gestão de pessoas, proponham soluções para a empresa para capacitar seus marinheiros, proponham formas de promover o compartilhamento de conhecimento, contribuindo para a criação e gestão do conhecimento, tracem estratégias de motivação e acompanhamento de desempenho dos marinheiros, realizem diagnósticos, né, da situação e proponham um planejamento estratégico de pessoas que contemplem soluções para o problema apresentado. Como enfoques de ensino, sugerimos o mercado de trabalho e diagnóstico de recursos humanos, a questão da mudança, gestão da mudança, conhecimento, gestão do conhecimento, e a gestão de pessoas em si, e o enfoque de motivação e de conflito. Espero que gostem do caso de ensino e aproveitem em suas disciplinas. Bom, pessoal, todo mundo está me ouvindo? Sim. Eu estou com um pouco de dificuldade na minha conexão da internet, por isso eu estou deixando a minha câmera desligada para ver se eu consigo... Eu perdi uns pedaços do vídeo, mas como eu tinha lido o caso, não vai atrapalhar. Espero que não atrapalhe. Bom, pessoal, queria começar abrindo aí para o debate, o que né, os outros colegas aí têm de observações sobre o caso. Queria já de antemão dar parabéns aí aos autores, o caso é bem interessante. Vamos lá. Obrigado, Sófia. Alguma sugestão, pessoal? Alguma... Bom, vou começar então, porque sempre esse início assim, precisa quebrar um gelo, o pessoal fica mais, mais tímido.
Bom, como eu disse, parabéns, acho que o caso é muito interessante, ele traz ali um contexto bem interessante, né, para debater essa, né, isso que acaba sendo um problema recorrente, né, uma mudança drástica de cenários e essas questões regulatórias, né, e aí como que isso acaba desdobrando ali na gestão, no dia a dia da empresa. Eu vou passar algumas sugestões, principalmente visando, né, e esse é sempre o papel que eu procuro exercer nos congressos, aumentar a chance de publicação dos casos, né? A gente tem hoje já no Brasil uma série de journals que aceitam casos, né? E o objetivo principal aqui do nosso congresso também é incentivar, né, essa publicação. A gente sabe, é engraçado porque assim, o caso é sempre um número muito alto de submissões no congresso, mas nem todos depois acabam indo para publicação. Então, algumas sugestões mais com relação ao estilo, tá, do caso, que é sempre esse viés que eu procuro dar, do que efetivamente, até porque eu não entendo, né? Imagina, nas dinâmicas surgem os mais diversos temas, e a maioria deles, com certeza, eu não domino completamente. Então, eu vou me abster aqui em falar da estrutura mesmo do caso, tá? Essa primeira fala aqui, nesse primeiro parágrafozinho, ele não precisa aparecer, tá? Então, esse caso de ensino apresenta... A gente tem um viés, assim, né, de colocar esse tipo de parágrafo muito... Às vezes, até o teu está até bem objetivo, mas às vezes até uma seção maiorzinha que o pessoal bota, muito em função do estilo que a gente tem de escrever artigo, né, de apresentar, dizer que se propõe. O caso, ele sempre começa com a primeira seção já indo direto ao ponto mesmo. Até porque é interessante, e, por exemplo, nesse caso, ele é indicado tanto para graduação quanto para pós, que o próprio aluno consiga entender, a partir da leitura do caso, quais são as dinâmicas de discussão ali possíveis. Tá? Então, e aí a gente vai orientar e guiar mais isso, ou menos, escolhendo o dilema, na forma como a gente apresenta o dilema. Tá? Então, o parágrafo, a seção de introdução mesmo, ela tem por objetivo, ela está bem objetiva aqui, né, no caso de vocês, de apresentar, no caso de ensino, né, no caso da história, mas vamos lá, o protagonista, data, local e o dilema. Eu vi aqui que vocês acabaram optando por não apresentar um protagonista. Por que a gente recomenda ter o protagonista? Porque o aluno consegue se colocar mais no lugar desse protagonista do que quando, assim, principalmente aluno de graduação, tá? A empresa tal tem que decidir isso, fica tudo muito na terceira pessoa para ele, né? A empresa faz isso, a empresa faz aquilo. Enquanto quando tem um protagonista, a gente convida ele a se colocar no lugar desse protagonista com todas as contradições que tem na nossa área, né, da administração, na tomada de decisão, tá? Então, pode-se criar protagonistas fictícios, né, dar um nome ali, ele está dentro desse contexto do dilema. Tá? E eu deixaria, principalmente por conta desse posicionamento do caso ser para a graduação também, o dilema um pouco mais definido do que esse tomador de decisão tem que, de fato, decidir. Né? Porque está ali falando que houve a reclassificação, que isso gera um impacto, mas eu traria um pouco mais ali na apresentação mesmo o que ele tem que decidir. Tá? Sim, eu tenho que decidir recontratar, eu tenho que decidir mudar as funções, eu tenho que decidir novas, enfim. Então, deixar isso mais... É o que a gente chama, né, do dilema, do immediate issue. Esse issue imediato, ele não necessariamente é o que a gente vai debater depois como objetivo de aprendizagem, mas é óbvio que eles têm que estar conectados, porque senão o aluno gera uma certa frustração. Né? Ele fala, eu me preparei para esse dilema e a aula está sendo em outro sentido. E outra coisa é fazer um parágrafo, uma seção pequena, tão objetivo, igual você fez a tua de introdução, de fechamento, onde esse dilema é retomado e é dado a ele o senso maior de urgência e de importância. É claro que você botou aqui a decisão do conflito em si, como último parágrafo, mas como ele está mais extenso e tem que estar mesmo para ele
apresentar aqui a questão toda, né, do André, do Tonho, que precisam ir lá para cima, né? Esses protagonistas precisam ir lá para cima para serem apresentados logo de cara, fazer um fechamento, né? Do tipo, olha, agora eles estão lá, estão tendo que tomar a decisão, então tem que escolher ali. Às vezes a gente até escolhe um protagonista e um antagonista e bota um que quer tomar uma decisão A e outro B, tá? Essas são as duas dicas que eu dou, assim, sugestões que eu dou aqui para a estrutura mesmo do caso. O caso tem bastante riqueza aqui já de detalhes para discussão, tudo isso. Com relação à nota de ensino, eu deixaria os objetivos de aprendizagem mais enxutos, porque alguns dos objetivos aqui que vocês colocaram são objetivos que todo caso tem, né? Então, assim, todo caso tem que avaliar o cenário, não necessariamente o cenário, mas a situação, né? Fazer um diagnóstico da situação, analisar... Essa é a recomendação do caso, né? Você analisa, gera as alternativas, avalia a melhor alternativa e toma a decisão. Então, isso já são objetivos do caso, de qualquer caso, né? Mas o que a gente espera ao final dessa aula que o aluno aprenda? Então, por exemplo, análise SWOT, como você colocou aqui. É uma ferramenta que eu quero que o aluno aprenda ou que ele utilize? Então, a aplicação da análise SWOT para identificação de não sei o quê, né? O que de fato, por exemplo, essa questão, você coloca aqui, esse objetivo para mim está perfeito. Propõe formas de promover o compartilhamento de conhecimento contribuindo para a criação e gestão de conhecimento. Então, para mim, esse é o objetivo de aprendizagem de fato que esse caso entrega, tá? Específico deste caso. Por que eu estou falando isso? Porque o objetivo de aprendizagem é onde o professor, até o Ulisses fez um convite no final muito legal, né, para que a gente adote, vários professores aí adotem. Essa adoção, ela aumenta à medida que o professor se sente seguro de que aquele caso atende à aula dele. E se a gente parar para pensar no nosso papel de professor, o que a gente faz? Olha, essa aula eu vou falar de gestão de conhecimento. Pô, esse caso fala sobre isso. Então, é um caso ideal para colocar na minha aula, nessa minha sessão específica. Tá? Então, ajuda o professor a observar o caso. O outro ponto é que, assim, numa estrutura típica do caso, no que você chama aqui, né, do enfoque de ensino, né, que seria esse guia para o professor aplicar o caso, a gente recomenda que tenham questões norteadoras dessa discussão. O caso ele segue uma natureza aí mais indutiva, né, que a partir da situação do caso a gente generaliza e atinge esses objetivos de aprendizagem, e a gente faz isso apresentando as questões de análise na plenária. Então, o professor propõe as questões que vão ser discutidas com a turma para se chegar àqueles objetivos. E aí, em vez de colocar só uma revisão de literatura, essas perguntas já são respondidas fazendo esse diálogo entre a literatura e a situação específica do caso. Tá? Então, essas são assim, as minhas principais recomendações. E aí, de novo, né, com o objetivo aí principal de aumentar aí, né, na verdade, vou refrasear, não é nem aumentar a possibilidade de publicação, mas de agilizar esse processo de publicação, porque na hora de uma submissão o caso já está mais próximo ali e aí acelera esse processo, que em geral essas recomendações estão lá nos guias dos casos ali, né? Enfim. É isso, tá? Então, de novo, o meu objetivo aqui é de contribuir nesse sentido. Excelentes contribuições, Flaviano. Tomei nota delas aqui para a gente já fazer ajustes aí e avançar com a publicação do caso. Obrigado pelas contribuições. Ótimo. Obrigada, Nilson. E parabéns mais uma vez. Nilson, eu daria só algumas contribuições pedagógicas, né, que eu acho que ele também funciona muito bem na disciplina de comportamento organizacional. Né? Você pode falar sobre gestão do conhecimento, né, do Nonaka, lá do Espiral. Você fala muito do Tonho lá e do Zé, né, do conhecimento tácito que eles têm, né, versus o explícito, que é o do Guilherme, do Tiago. Né? Dá para você trabalhar a teoria de motivação, como, por exemplo, a da justiça organizacional,
né? Porque eles ganham o dobro, porque eles têm experiência e tudo mais e tal. Enfim. Professora, posso passar o próximo vídeo para dar tempo de debater com calma os Podemos quatro? sim, podemos sim. Obrigado, Daniel. Também tomei nota aqui. O trabalho ele tem 3 autores, Germano Teixeira Cruz, do IFB Recanto das Emas, a Jéssica Gisela Santos Pereira de Moraes, da Universidade Federal de Goiás, e a Maria Salete Batista Freitag, também da Universidade Federal de Goiás. Esse é um caso para ensino que descreve a trajetória de uma personagem, a Joana, que é uma servidora pública que foi nomeada recentemente para atuar como administradora numa instituição de educação profissional. Ela foi aprovada no concurso antes da pandemia de Covid-19 e ficou aguardando aí com as prorrogações desse concurso e tudo. Então, depois aí de mais de 4 anos de aprovação, ela foi nomeada. Então, ela chega cheia de expectativas para poder trabalhar. Mas assim que ela é recebida, ela começa a observar a existência de algumas barreiras, algumas limitações na infraestrutura, na organização da instituição, que talvez ela não esperasse que acontecesse, que ela tivesse uma outra ideia de como é que seria, né? Então, ela já encontra com essa situação um pouco diferente. Só que, independente disso, independente dessas barreiras ou dificuldades, em pouco tempo ela consegue se ambientar à instituição e começa a se destacar, a ter um bom relacionamento com os colegas, até que ela recebe a oferta de assumir a função de chefia do setor que ela é lotada. Inicialmente ela é lotada numa coordenação que trabalha com licitações e contratos, é um setor estratégico para a organização, que passa todas as contratações, aquisições de materiais, e aí ela se vê envolvida num dilema. Se ela aceitar esse convite para coordenar o setor, ela vai ter que lidar ali com uma equipe que tem uma baixa motivação, tem alguns conflitos que existem dentro da própria equipe, então ela tem ali um certo receio de, sendo a mais recente a entrar na instituição, assumir essa função, mas por outro lado, se ela recusar, ela também tem um receio de que ela possa afastar novas oportunidades dentro da instituição, uma vez que a gestora que a convida para assumir essa função tem um período de gestão, tem um mandato, então ela tem receio de perder novas oportunidades por não aceitar esse desafio nesse momento. O caso ele trabalha questões importantes como atuação no serviço público, como a possibilidade de carreira. Muitos jovens hoje verificam que a carreira pública ela não é ali uma das principais opções que são consideradas, né? Ela aponta a existência de lacunas na organização das instituições em relação à importância de ambientação de novos servidores, na hora de receber novos funcionários. Isso se aplica também aí na iniciativa privada, então traz essa reflexão. O caso ele também trata de questões relacionadas à infraestrutura, né, que isso mexe aí muitas vezes com o imaginário das pessoas, então o fato de chegar numa estrutura que seja bem organizada, bem recebida, como é que isso impacta na motivação desses servidores que estão iniciando ali. Trata dessa questão da liderança nas organizações públicas, tem algumas particularidades que diferenciam da iniciativa privada, uma vez que na instituição pública existe uma limitação ali da atribuição de benefícios e tudo, então ela trata dessa, assim, traz um pouco para esse campo, né, essa discussão, e foi um caso construído aí a partir de observações e tudo, tem uma linguagem simples, uma linguagem coloquial, e o que nós observamos é que permitiu que o leitor se identificasse com os personagens. Então, sobre os objetivos de ensino, esse caso ele é voltado para estudantes de graduação que estejam trabalhando aí com teorias sobre motivação e liderança.
Esse tema ele é amplamente trabalhado, né, nas disciplinas de teoria das organizações, comportamento organizacional, gestão de pessoas, em vários cursos de administração, gestão pública e áreas afins das universidades. Então, a partir desse caso, os estudantes vão poder refletir sobre a própria motivação, né, motivos internos e externos, a teoria das necessidades humanas, a teoria da hierarquia de Maslow, a teoria dos 2 fatores de Herzberg, práticas motivacionais no serviço público, a liderança como um processo social e as bases motivacionais da liderança. Os dados para a construção do caso eles foram obtidos de diversas fontes, então foi a partir de observação dos autores que trabalham nesse contexto que o caso foi construído, conversas com servidores, informações obtidas em documentos disponíveis no site da instituição, consulte algumas legislações. Foi apresentado o caso para uma turma de discente de um programa de pós-graduação de uma universidade federal e depois ele foi aplicado em 2 turmas, totalizando 34 estudantes do 4º e do 5º período, em curso de graduação também de uma universidade federal. Aqui tem algumas imagens da aplicação desses casos, estudantes fazendo ali as suas discussões. Sugere-se então que ele seja aplicado nessas disciplinas de comportamento organizacional e gestão de pessoas, em curso de graduação, de administração, gestão pública. O tempo médio de aplicação do caso é de 1 hora e 30 minutos, considerando aí 10 minutos para a apresentação do aplicador, uma leitura coletiva do caso, um tempo para os grupos discutirem as questões e depois, no final, uma apresentação das respostas, com a contextualização com a teoria de fundo do caso. Ele apresenta a sugestão de 4 questões. A primeira trabalha um pouco esse processo inicial de ambientação. A segunda traz reflexões sobre questões de hierarquia e liderança dentro da equipe. O terceiro trata de aspectos da trajetória dos personagens dentro da organização e como é que isso levou à motivação deles hoje no trabalho. E a quarta sobre estilos de liderança. E, por fim, algumas referências que foram utilizadas para a construção desse caso. É isso, muito obrigado. Bom, de novo, parabéns aí para todos os autores, né, do caso. O caso é muito bom. Queria, de novo, abrir aí primeiro para o pessoal fazer as considerações, comentários, dúvidas, enfim. E aí eu faço aí uma... Eu queria dar os parabéns também. Pode falar, depois eu falo. Não, eu queria agradecer, dizer que eu estou aqui, só que eu estou em trânsito, eu estou no avião, a instituição que eu trabalho marcou o voo justamente para agora, mas eu estou escutando aqui, vou anotar todas as contribuições. É só para destacar que esse trabalho foi construído eu sou estudante do doutorado da Universidade Federal de Goiás, na disciplina de formação para ensino em administração, só para a gente citar, porque eu falo Universidade Federal e cito, mas para não ter identificação na hora de submeter, só fazer essa observação. Eu vou deixar a câmera desligada para aproveitar a conexão, mas estou anotando tudo aqui. Obrigado. Isso que é de verdade uma participação em trânsito, né? Parabéns aí, Germano. Boa viagem, hein? Eu acho que o case ele também linka perfeitamente com os professores, né, de universidades públicas, de Instituto Federal, Universidade Federal, né, e mostra as mazelas estruturais, né, tudo isso. Né? Ele também, além dele ser perfeitamente aplicável aos funcionários técnicos, também aos docentes, vamos dizer assim, né. E dá para linkar um catatal de coisas aí relacionadas a processos de gestão de pessoas, né. Desde, sei lá, planejamento de carreira, né, quando você compara com o mercado privado, que as pessoas ficam desmotivadas, porque a questão da remuneração variável quase não existe, né? Ou tem a questão de esperar o tempo para pedir aumento. Eu enxergo também muita questão do desenvolvimento cultural, né? Como é que você consegue mostrar perfeitamente uma aula de cultura ali dentro, né? A pessoa entrando, cheio de gás e tudo mais, querendo trabalhar, e com o tempo ela vai se moldando às regras do jogo, né? As regras do sistema, vamos dizer assim, né? E, é claro, é muito bom explorar a questão da estrutura pública, né? Aí você fala as questões sei lá, talvez a parte negativa da estabilidade, né? Ou a questão da meritocracia e tudo mais, né? Mas parabéns aí, Germano. Bom,
pessoal, se alguém quiser pegar um caso, eu pelo menos costumo fazer muito isso. Quando eu quero escrever um artigo, eu pego um artigo daquele journal e tento, que eu vejo que está, né, ali bom, e tento entender a estrutura para ir seguindo. Se alguém quiser pegar uma bula aí de como estruturar um caso, esse é um caso que eu indicaria. Tá? Então, eu queria começar dando os parabéns, o que não me surpreende, porque a professora Maria Salete é nossa amiga aí já de vários congressos, né? A gente está sempre aí se esbarrando nos congressos de caso, é uma professora também que adota muito caso. Eu não me lembro, Germano, se a gente já se esbarrou também. Se esbarrou, peço desculpas, porque eu não tenho uma memória tão grande, mas claro que assim, a professora Maria Salete eu lembro, porque a gente já teve em vários congressos aí juntas. Então, assim, o caso está muito, muito bem estruturado, tá? Então, tirar... Mas o nosso papel, eu falo assim, quando o caso está muito bom, é tentar contribuir em cima de alguma coisa que está bom, é uma responsabilidade muito grande. O parágrafo de abertura ele está perfeito, porque ele dá ali bem a dimensão mesmo, ele apresenta quem é, né, a protagonista que vai estar vivendo ali, a Joana. Né? Eu acho que talvez a minha única sugestão aqui é que apresente a data, né, deixe mais claro a data desse convite, né, do convite ali. Ele começa falando 2016, 2021, né? Mas, não, minto, está aqui, 2022 chegou a tão sonhada convocação. Então, tem tudo ali, né? Tem o dilema bem apresentado, o protagonista, a data, local, tudo isso muito bem apresentado. O caso tem uma riqueza de detalhes, embora não seja muito longo, o que é ótimo, porque quando a gente consegue entregar uma riqueza de detalhes no contexto, para que possa ser usado na discussão, sem precisar gastar muita página, isso é ótimo. E eu acho que o caso está atingindo perfeitamente isso. Minha sugestão é pegar esses últimos 2, 3 parágrafos da última sessão e separar como fechamento mesmo. Por quê? Porque no tradicional, ali, sendo bem chatinha, assim, bem cri-cri da organização de um caso, a gente fala que na preparação curta do aluno, que a gente chama, o aluno deve ler a sessão de abertura e a sessão de fechamento para entender o dilema, e depois fazer a leitura longa, que é ler o artigo inteiro. Então, acaba que o contexto, essa última sessão, ela está mais longa, o rumo à coordenação, porque ela ainda traz elementos importantes do contexto, então eu separaria. Mas, de novo, é só criar um tópico mesmo, porque, inclusive, ele retoma esses últimos parágrafos aqui, exatamente o dilema, trazendo o que a gente fala, o parágrafo de encerramento, ali, o parágrafo, a gente chama de parágrafo porque os livros falam isso, mas é uma seção, né? A seçãozinha ali de encerramento, ela retoma o dilema, dando a maior importância e urgência para aquele dilema. Essa acho que é a minha principal contribuição. Tá? Os objetivos estão muito bem detalhados, as perguntas estão indutivas, e aí, talvez, para uma publicação, eu não sei se aqui foi uma questão de espaço do Congresso, acho que eles vão pedir, acho não, tenho certeza, para as respostas serem maiores, trabalhar mais esse contexto. Eu, particularmente, acho que sim, já é suficiente, porque já coloca ali, é isso que a gente vai falar com esse objetivo. Mas, em geral, a revista pede para detalhar um pouco mais. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, eu já anteciparia ali nesse detalhamento maior para uma submissão. Tá? É isso. A senhora gostaria de colocar esse outro vídeo? O pessoal quer fazer algum comentário? Acho que o Germano vai fazer... Ia falar alguma coisa, Germano? Só agradecer mesmo as contribuições e a avaliação que vocês fizeram. Muito obrigado. Agora vamos ver. Então, acho que pode botar o outro vídeo, Daniel. Saudações a todos os participantes do SEMEAD. Eu sou José Florentino Vieira de Mello, doutorando em Administração pela Universidade Federal da Paraíba.
e essa apresentação é de um caso para ensino, intitulado Uma Garota Destemida contra o Terrível Monstro da Gestão Insustentável. A história ela narra a trajetória de Elisa, uma servidora técnico-administrativa de uma universidade que, aos 28 anos de idade, conseguiu chegar ao cargo de pró-reitora de administração adjunta. Elisa, ela, no pós-pandemia do Covid-19, está elaborando, junto com o seu chefe imediato, o pró-reitor de administração, um projeto para tornar a gestão mais sustentável, a gestão universitária mais sustentável. Ela espera que as atitudes dela se reflitam num agir mais sustentável na organização. Aqui você tem um pouco da jornada de Elisa, como ela começou a trabalhar na gestão universitária. Por ser muito jovem, ela costumava ser chamada pelos colegas de trabalho de garota. Então, às vezes ela se sentia um pouco inferiorizada por isso, mas no geral ela levava para o lado bom. Ela aprendeu a seguir, desde que entrou na universidade, seguir um ritual muito caro aos colegas, que era de conversar nos intervalos, entre uma xícara de café e outra. Ela começou a perceber alguns hábitos insustentáveis nos colegas de trabalho, como nessa tirinha a gente pode ver o não uso de copos e xícaras reutilizáveis, mas um uso excessivo de material descartável. Em 2020 todos foram para casa e a partir de maio de 2022 os servidores começaram a voltar ao trabalho. Elisa esperava que, depois de passar por tudo que todos passaram na pandemia, as pessoas tivessem uma atitude mais voltada ao bem comum. Então ela estava animada em ver algo nesse sentido, mas ela percebeu desde logo que não era bem assim. Os velhos hábitos que ela esperava que amenizassem, pelo menos, continuaram existindo, né? E ela começou a ser chamada de ecochata pelos colegas de trabalho, porque ela queria e pedia e tentava conversar e fazer as pessoas agirem de outra forma, mas ela terminava afastando as pessoas dela. Em uma conversa com o pró-reitor de administração, que é o chefe imediato dela, ela foi desafiada pelo pró-reitor a fazer um plano para fomentar o agir sustentável na pró-reitoria e, a longo prazo, na gestão universitária de uma maneira geral. Ela se sentiu lisonjeada pelo desafio e resolveu enfrentá-lo, né? O pró-reitor confiava muito nela, na capacidade dela, e ela topou esse desafio de fazer um plano para fomentar o agir sustentável dentro da organização. Então a gente tem esse dilema. Lisonjeada pela confiança do pró-reitor, Elisa começou a imaginar como esquematizaria o plano de ação. Ela tinha em mente colocar em prática as ações elencadas na política socioambiental da universidade. O que mais a preocupava eram seus colegas de trabalho. Em meio a uma cultura organizacional individualista tão arraigada, o que ela precisaria fazer para convencê-los a aderir às suas ideias? Então, nós temos alguns objetivos educacionais, né, que são compreender as relações entre as diversas dimensões da sustentabilidade e sua relevância no contexto organizacional, desenvolver competências ligadas ao tema da responsabilidade socioambiental empresarial, refletir acerca da realidade de uma organização pública e colocar-se na posição de um gestor que tem que lidar com equipes e persuadi-la a seguir suas intenções. Nós temos 3 questões aqui sugeridas para o debate. Elisa recebe do seu chefe a missão de desenvolver o plano de ação, que deverá implementar a política socioambiental organizacional. Colocando-se no lugar da protagonista, proponha um plano de ação. Dentro de poucos dias, todos os colegas de Elisa voltarão ao trabalho presencial.
Que atitudes ela poderia tomar para conscientizar os servidores sobre a importância do agir socioambientalmente sustentável? E um dos objetivos de desenvolvimento sustentável foi pensado especificamente para a educação. Identifique-o e demonstre como ele foi contemplado no plano de ação que você elaborou. Nós sugerimos aqui um plano de aula com as competências que se espera desenvolver dos alunos. A carga horária, nós pensamos em uma aplicação em 2 horas aula ou em 4 horas aula, dependendo da disponibilidade de tempo do professor. O processo de avaliação, com respostas escritas para as 3 questões propostas, seria 50% da nota, e mais a participação no debate em sala de aula, que seriam os outros 50% da nota. Nós temos algumas referências básicas que podem ser usadas pelo professor. Nós sugerimos também uma ficha individual para aplicação de notas, onde nós colocamos aqui as 3 questões e mais a participação em sala de aula. Para a análise das questões, nós sugerimos que a avaliação dos planos de ação deve considerar a capacidade do aluno de transformar os objetivos da política ambiental expostos no caso em ações concretas. O aluno terá um conceito suficiente se contemplar todas elas. Terá conceito acima da média se sugerir ações ligadas à Agenda 3P, às dimensões da sustentabilidade e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. É importante que o professor avalie, na segunda questão, se as propostas estão ligadas ao plano de ação apresentado na primeira questão. Caso todos os tópicos do plano sejam contemplados, a avaliação será suficiente. Se o aluno extrapolar o plano ao sugerir mais atitudes, terá pontuação acima da média. Na terceira questão, os alunos devem, nesse momento, estarem livres para abordar os demais ODS, caso não tenham interesse. Ao avaliar as respostas, o professor deve, mais uma vez, observar se elas se relacionam com os planos de ação. Aqui nós temos uma bibliografia sugerida, né, para o professor. Agradecemos a audiência. Obrigada aí, pessoal. Vamos abrir também aí para as contribuições. Interessante como o meu caso, ele casa muito bem o caso anterior, né? O tema é parecido. Achei bem interessante isso. Eu ia comentar isso também, José. Dá para aplicar perfeitamente ali a questão do... Dá até para você simular uma atividade de consultoria com os alunos, né, em relação ao desenvolvimento cultural, né? Aí você pode trabalhar o modelo do Kurt Lewin, né, que é o descongelamento, mudança e recongelamento, né? É o que a gente mais vê no mercado aqui em São Paulo, é consultoria cultural, né? Ajudando em processo de fusão ou algo do tipo, né? Eu, particularmente, sou suspeito, porque minha tese é sobre sustentabilidade, né? E ela é sobre active learning em sustentabilidade, né? Eu investigo metodologias ativas para desenvolver conscientização de sustentabilidade nos alunos de escolas de negócios, né? E ele casa muito bem, é muito bacana mesmo. Parabéns, viu? Bom, assim, também, parabéns, o caso está também muito bem escrito, então tem muito poucas contribuições nesse sentido. Eu também sou entusiasta, né? Meu mestrado também falou, né, ali, de certa forma, sobre o tema da questão da sustentabilidade. Eu estudei as organizações de terceiros setores de negócios sociais, né? Então acabou tangenciando também algumas questões aí ligadas à sustentabilidade. Esse é um tema cada vez mais necessário, né, nas discussões, nos dilemas ali, então está bem interessante. De novo, também, minha sugestão é pegar essa última sessão e quebrar ela um pouquinho, de novo, só visando, é uma observação que parece meio cri-cri, meio chatinha, mas é só visando aí realmente ficar claro a estrutura recomendada para uma possível publicação, né? Acho que é menos para sala de aula acho que até atende aí bem. Nem todos os alunos fazem essa leitura curta, né? Mas a gente tem essa questão. Eu também acho que os objetivos educacionais ficaram bem detalhados, definidos. As perguntas são muito intuitivas,
mas na hora que você faz a discussão, eu separaria, tá? Você acabou optando, as questões estão discutidas aqui na seção de sugestões para análise do caso, mas sem uma demarcação. Eu repetiria aqui a pergunta, sabe? Pergunta 1, essa. E aí trataria a sessão ali sobre a resposta da pergunta 1. Pergunta 2, que você até chega a colocar assim, a primeira questão solicita a elaboração de um plano de ação. A segunda questão, tá? Mas eu deixaria só para demarcar mesmo, ficar bem claro ali, de novo, floreio aqui só, bem são pequenos detalhes só mesmo aí, só para tentar contribuir para essa questão da publicação. Tá, José? Mas queria te dar os parabéns. Provavelmente seguiu aí toda a cartilha do professor Nielsen, o caso está muito bem escrito e também serve de material de consulta aí como um guia, né, de uma estrutura de um bom caso de ensino. De fato, esse caso é fruto da disciplina do professor Nielsen de casos para ensino, né, que ele ministrou no semestre passado. Inclusive, outros casos já foram apresentados, né, ontem no CMEAD, dessa mesma disciplina. De fato, o livro que o professor Nielsen elaborou é fantástico, né, uma cartilha excelente para esse acompanhamento, para essa produção do caso. Isso, a gente aproveita e faz o jabá, José. Eu faço sempre. Todo congresso, todas as sessões eu faço. Para aqueles que não conhecem, o professor Nielsen, no ano passado, lançou um livro que versa sobre o tema de caso para ensino, onde alguns capítulos desse livro são como elaborar um caso, ele fala sobre a estrutura, e o professor Nielsen, além de um profundo entendedor do assunto, uma pessoa, enfim, com um coração maravilhoso, tornou esse livro público na internet. Então, não sei se o José tem aí o link, porque eu tenho, mas está perdido. E se você quiser botar aqui para o pessoal, já bota. Eu vou pegar. Enfim, sempre uma das melhores referências, não é a única. A gente tem o livro da... Eu esqueço que é aquele livro, no caso de ensino, que é branco e vermelho, branco e vinho. Mas o livro do professor Nielsen, acima de tudo, ele é muito, além de muito bom, muito acessível, porque está na internet para todo mundo. Então, é um excelente, como o José falou, fonte aí para a estruturação. Daniel, a gente pode ir para o quarto artigo, né? Transparente como água, divulgação de ações de agenda ESG de uma empresa de saneamento. Só para que as pessoas entendam, na verdade, a gente procura colocar temas correlatos nas mesmas sessões. Então, até quando o Zé falou assim, achei interessante o meu caso, de certa forma. Porque aí, assim, a gente tem pessoas que gostam da mesma temática e podem contribuir mais. Então, sempre que possível, a gente agrupa em temas comuns, né? E aqui eram temas muito ligados à gestão de pessoas e também à parte de sustentabilidade. Professor, eu acho que a professora Maria quer falar também, né? Professora Maria Salete, está com a mãozinha levantada. Oi, sim. Boa tarde a todos. Muito bom encontrar a professora Flávia nessa sessão, né? Está tão interessante, né? Os casos com dilemas, né? Bem interessantes, com temáticas bastante interessantes. Eu gostaria de colocar uma sugestão, professora Flávia. Eu costumo participar das sessões sobre caso, é uma área que me interessa muito, e eu penso que se o formato das apresentações dos casos fosse diferente, tipo sessão interativa, onde todo mundo pudesse ler os casos antes, seria muito mais interessante, porque a tendência nas sessões de caso é a gente ficar muito focado nas histórias que são muito interessantes e a gente acaba esquecendo de aproveitar uma exploração, né, das notas de ensino, né? A gente não tem muito contato com as notas de ensino, até que hoje está aparecendo bem, mas, assim,
a gente poderia ter mais contato com as notas de ensino, né? E aí eu sugiro fortemente que, assim, em outros eventos a gente possa ter um outro formato para as apresentações, não nesse tipo de sessão tradicional, mas em sessões interativas, com a leitura prévia dos casos pelos participantes. Eu acho que traz uma riqueza bem grande assim, para a gente discutir com mais profundidade o caso como um todo, né? É só uma sugestão, professora. Perfeito, sugestão super bem-vinda, professora Maria Salete, porque, inclusive, hoje de manhã, numa outra sessão, também foi feita uma sugestão de que a estrutura até das apresentações padrão do SEMEAD, ela não favorece caso, e até pegando uma carona aí na sua sugestão, que ela vai além, mas eu sempre recomendo, quando até alunos me procuram, outras pessoas, usar mais o tempo da apresentação na nota de ensino do que na estrutura do caso. Às vezes, a gente até conta elementos do caso já na discussão da nota de ensino, mas eu acho que a tua sugestão foi além, muito rica também, que compartilhar antes do material, transformando a sessão em interativa para que a gente possa debater mais a questão de como usar o caso, né? De como aplicar ele, fazer as discussões, quais são os desafios. Então, recomendação super anotada aqui, e espero conseguir já fazer algumas mudanças para os próximos congressos. Obrigado, professora Maria, pelas sugestões. Professora Flávia, posso colocar o último vídeo? Pode sim. Eles aplicaram na minha disciplina de responsabilidade. Vale a nota se eles não apresentarem, eles têm para ajudar. Sim, eles aplicaram. Foi muito bom. Foi bem legal. Foi uma graduação. Olá, meu nome é João Pedro. E eu sou a Natália. Iremos apresentar o caso de ensino transparente como água, divulgação de ações da agenda ESG de uma empresa de saneamento. Além de mim e da Natália, esse caso de ensino foi elaborado com a participação da Neuza e da Estela, ambos da Universidade Federal de Goiás. Mas o que? O caso de ensino, ele trata do Disclosure ESG através da divulgação do relatório de sustentabilidade. O caso ele foi elaborado com base em dados de uma empresa de saneamento que, em 2021, resolveu incluir nas suas divulgações alguns parâmetros ESG e ações de sustentabilidade. Após a finalização do relatório, observou-se que o número de mulheres e de pessoas negras em cargos de liderança estava muito abaixo do que era esperado pela ONU, que é de 30%. O resultado, então, deixou em um dilema os diretores, tanto o diretor-presidente como os demais diretores da empresa, que é divulgar ou não o relatório de estabilidade com aqueles resultados. Então, o objetivo do caso de ensino é desenvolver habilidades para a tomada de decisões quanto às questões de ESG e divulgação de dados por meio do relatório de estabilidade. Além disso, o caso de ensino ele permite que a quem estiver aplicando tome decisões relacionadas a esses elementos e da importância também que isso tem para a divulgação e transparência de ações relacionadas às questões socioambientais. O caso está estruturado em algumas subseções. A primeira delas ganha o título de Quanto o nível da água é mais profundo que parece, que traz uma introdução sobre o tema e os personagens e o dilema. Uma segunda sessão chamada E se os investimentos afundarem, que relata o contexto histórico em que o caso teve início. Uma sessão denominada Como um Rio Caudoloso, conhecendo a história das águas do Cerrado, que descreve a história da organização. Essa organização ela está localizada na região centro-oeste, onde tem como vegetação cerrado, daí o nome Águas do Cerrado.
Sustentabilidade é parte do nosso DNA, conhecendo a gestão socioambiental da Águas do Cerrado. Nessa seção é descrita a estrutura da empresa e a área de socioambiental da organização. Uma seção denominada Precisamos Mergulhar Fundo na Agenda ESG, que traz uma descrição do contexto geral e da evolução que a empresa tem sobre as práticas de sustentabilidade, divulgação, abordando, né, todas as ações que foram realizadas sobre a agenda ESG. Uma seção denominada Materialidade Líquida, a construção do relatório de estabilidade, que aborda a situação em torno da construção do relatório de estabilidade, desde o processo de identificação da materialidade até a identificação dos temas que são relevantes e os dados que foram obtidos. E, por fim, uma seção chamada Transparente como Água, onde resgata o dilema que foi encontrado, né, sobre a divulgação ou não do relatório de estabilidade dado aos dados encontrados e busca-se uma solução para este problema. O caso, então, ele tem como foco, né, a questão do ESG, que tem sido um assunto amplamente trabalhado no ambiente corporativo, principalmente em empresas de capital aberto e no mercado financeiro. O caso, ele apresenta dados, tanto dados reais como dados fictícios, utilizando-se de bastante diálogos entre os personagens, e traz, né, a implementação de um processo de ESG para uma empresa de um setor específico, que é o setor de saneamento. Buscou-se, né, na construção do caso para ensino, não privilegiar nenhum tipo de posicionamento, nem do diretor de estabilidade, que advoga pela publicação do relatório de estabilidade, nem do diretor financeiro, que advoga pela omissão dos dados, tendo em vista os impactos que isso pode causar para os negócios da empresa. Os tópicos, né, que foram informados no caso para ensino, eles representam as falas dos personagens ou ilustram conteúdos desenvolvidos no tópico, né? Então, as sessões, elas trazem esses enfoques ali para chamada de atenção do leitor sobre o tema que está sendo tratado. O texto, ele é um texto narrativo, né, composto por falas dos personagens. Juntamente com o caso de ensino, acompanha as notas de ensino que auxiliam, então, ao docente que vai implementar o caso em sala de aula. Dentre os objetivos, então, o objetivo A e B é principalmente fortalecendo a estrutura de argumentos e também a tomada de decisão nos alunos, para que eles possam tomar decisões, principalmente considerando as práticas ESG, e também considerando o relatório de sustentabilidade, a metodologia de construção desse relatório. Além disso, também os alunos podem ser um caso de ensino para resolver questões chaves e dificuldades que as organizações podem ter no dia a dia, envolvendo principalmente esses temas de responsabilidade socioambiental. Além disso, desenvolver competências básicas de um gestor para identificar os problemas e como resolver e implementar ações ESG. Além desses objetivos, então, a gente também traz as fontes dos métodos. As fontes para a estruturação foram os relatórios e os materiais, né, de sites que falam sobre as práticas ESG, além do site da organização e todo o material e informações que obtivemos com a organização. Para a implementação, então, das notas de ensino, sugerimos, então, algumas disciplinas na área de responsabilidade socioambiental corporativa, gestão ambiental e outras, tanto para cursos de graduação, como também pós-graduação lato sensu em administração e gestão ambiental. Além disso, por fim, trazemos, então, algumas sugestões de biografias para que possam sustentar, então, todo o trabalho do docente, também para que ele possa ter um conhecimento prévio, assim como também auxiliar os alunos na implementação do caso de ensino em sala de aula.
Vamos lá. Parabéns aí também aos autores. O caso está muito interessante, também muito bem estruturado. Vou fazer, acho que aqui algumas considerações. Também o parágrafo de abertura está bem feito, o fechamento. Então, a minha principal contribuição aqui é com relação à nota de ensino. Tá? Eu acho que vocês poderiam pegar a seção que vocês intitularam de posicionamento, onde vocês fazem o recorte aí de literatura, e trazer essa discussão para a resposta das perguntas, tá? Que vocês propuseram como perguntas de discussão, fazendo sempre essa dobradinha entre o caso e a literatura. Porque, assim, se a gente for refletir, o professor que adota um caso, né, para uma disciplina, para discutir, por exemplo, essa questão dos disclosures de SPG, tudo isso, ele já domina a literatura, né? Ele é professor daquela disciplina. O que ele não domina é como usar o caso dentro da disciplina para chegar naquele processo indutivo de aprendizagem. Principalmente porque, assim, todos nós que trabalhamos com casos sabemos que um caso, no papel, é uma coisa. Na hora que a gente vai para dentro de sala de aula, ele acaba trazendo naturezas, né, discussões diferentes, né? Eu sempre falo, a gente é sempre surpreendido. Os alunos sempre conseguem identificar ali um tema muito interessante que a gente não tinha pensado para ser debatido. Então, quando a gente tem um caso cujas notas de ensino já trazem essa experiência do professor que escreveu e que adotou o caso em sala de aula, ele acaba trazendo o deparo ali, né? Como que a discussão do caso está amarrado com a literatura. Tá? Então, por isso que a gente recomenda muito que essa discussão seja feita. Então, traria ali os elementos da sessão que vocês chamarem de posicionamento para o debate das questões. Acho que essa é a minha principal contribuição. Eu queria também... Eu estava dando download aqui do livro do caso de ensino, né? Eu realmente não conhecia. Eu acho que ele é muito bom também. Eu dou aula de diversidade, né? É perfeitamente aplicável lá nas minhas aulas. E dá para explorar essa disciplina de gestão de diversidade. É um mundo de temáticas, né? Dá para explicar, dá para explorar um catatal de coisas, né? Desde racismo estrutural, misoginia, homofobia, né? Esse impacto no mercado de trabalho. E ele é muito bom também, apesar de não ser da minha área, ele é muito bom para a parte de finanças, né? E uma das coisas que a gente vê muito quando vai estudar sobre sustentabilidade, ESG, né? É esse dilema das empresas, né? Mas eu invisto em sustentabilidade, mas qual é o retorno, né? Qual é o ROI? E existem várias pesquisas aí, né? Desde a Fortune, da 500 Fortune lá, que falam que a grande maioria das empresas elas ainda acham, né, que investir em sustentabilidade é algo que vai trazer algum tipo de prejuízo, né? Que não é verdade, né? Percepção de alguns empresários e com as pesquisas atuais que têm sido feitas, né? Nível de impacto mercadológico, financeiro, em médio e longo prazo, né? Então, acho que a grande contribuição desse case ele vai muito para essa questão do dilema do ROI, né? De investir até que ponto, né? A relação entre as percepções lá dos empresários, se vale a pena ou não, qual o impacto disso em longo prazo, em várias temáticas, mercadológica, financeira e por aí vai, né? Mas parabéns aí mais uma vez. E, professor, a ideia agora seria abrir um painel para todos participarem, né, e debaterem e tudo mais. Tá. Se você à vontade. Eu acho que, assim, tem uma questão, Daniel, que até da tua fala, uma reflexão que eu acho que é muito importante da gente lembrar sempre quando a gente fala de caso, que é a questão do posicionamento, né? Em geral, caso ele pode ser, quase todos os casos podem ser usados para discutir dezenas de tópicos, mas quando ele também tenta discutir muita coisa, ele acaba não servindo para ninguém, porque ele dá uma insegurança danada para o professor que vai adotar o caso, que nenhum professor domina todos os tópicos. Então, eu acho que, nesse ponto, os 4 casos foram muito felizes em fazerem um recorte bem específico
né, de adoção, né, que eu acho que isso é muito importante no caso. E aí, em geral, essas contribuições, por exemplo, de temas paralelos, são importantes serem colocadas na nota. Olha, pode ser que tais temas, né, ou tópicos surjam naturalmente a partir da discussão dos alunos. Que aí até o professor pode se preparar um pouco, assim, falar, talvez os alunos perguntem isso ou abordem esse tema e como que eu posso conduzir isso. Acho que o João Pedro está com a mãozinha levantada, depois Neuza também levantou. Vamos lá, João. Só para deixar registrado também que esse caso foi desenvolvido na aula da professora Maria Salete, do programa de pós-graduação de administração da UFG. Então, foram alguns casos muito interessantes que foram desenvolvidos na disciplina, e um dos pontos que foram mencionados, né, no processo de desenvolvimento foi essa questão que a professora Flávia acabou de pontuar, que é o recorte, né, o delimitar muito bem o que seria aplicação para ser algo aplicado mesmo, assim, no sentido de que sirva, né, não fique tão vago ali para quem estiver aplicando o caso de ensino. Um outro ponto também, esse caso ele foi aplicado para uma turma, né, uma disciplina de graduação de responsabilidade socioambiental, e foi muito interessante porque ao longo da disciplina pôde-se, né, fazer remeter em vários momentos, tanto quanto ao relatório de estabilidade, quanto à questão da divulgação das informações, né, relacionadas tanto à questão ambiental quanto à questão de gênero também, de uma forma geral, né, que é um dos pontos que é dito no trabalho, raça também, né. Então, só essas contribuições aí para deixar registrado aí para todos. Complementando aqui, eu ia falar exatamente o que o João colocou, nos 2 pontos, que a gente teve a oportunidade de desenvolver isso dentro de uma disciplina de formação para o ensino em administração e de trazer a reflexão sobre esses pontos que vocês colocaram aqui de uma maneira muito estratégica, então a gente nem abrir demais e tentar manter um objeto em especial aí para direcionar a discussão, e a oportunidade que nos veio desses feedbacks que realmente vocês destacaram aqui, que às vezes os alunos trazem. E conosco isso realmente aconteceu aí na disciplina que a gente ministrou, teve a oportunidade de aplicar na disciplina da professora Estela, e a gente recebeu essas contribuições e teve a oportunidade de complementar o caso, então realmente foi uma experiência bem, bem produtiva. E era exatamente isso que eu ia falar, os 2 pontos que o João destacou aqui, e no mais só agradecer também pela oportunidade e pela experiência, a gente tomou nota aqui dos 2 pontos para observar e aprimorar o trabalho. Obrigada. Neuza, esse ponto ele é muito importante, né, que você trouxe, que é aplicar o caso. Muitas vezes a gente desenha, o caso está todo redondinho, na hora que a gente vai aplicar, a gente encontra aí surpresas mesmo. Então, é sempre muito importante poder aplicar o caso antes de publicar. Não necessariamente para o Congresso, como no caso de vocês, até para o Congresso foi possível, é ótimo, melhor ainda, mas principalmente para o processo de publicação, é muito importante que o caso esteja já maduro, tenha sido testado, né? Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante. Assim, pessoal, eu acho que os 4 trabalhos estão excelentes, são trabalhos que estão precisando, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, de pequenos ajustes para a publicação, né? Então, acho que a ideia aqui era contribuir nesse sentido, a gente não traz verdades absolutas, mas traz reflexões que às vezes aceleram aí esse processo já de melhoria para uma possível publicação já acontecer de forma mais rápida. E eu falo possível porque às vezes eu mesma às vezes trago casos para os congressos que depois eu nem publico por uma questão de escolha mesmo, de estar usando muito em sala de aula, enfim, e acabar... Tem a questão, né, das casos especificamente, quando é para publicação, precisa das autorizações das empresas. Muitas vezes a gente acaba escrevendo caso com dados secundários e não tem essas autorizações, e alguns journals são mais chatos com relação a isso, mas eu sempre incentivo que a gente possa cada vez mais publicar esses casos, né? Porque são casos muito bons
e a gente precisa de bons casos no Brasil, debatendo questões do Brasil, e até hoje, mais cedo, a gente estava numa outra sessão aqui de caso, em que a gente falava também da importância de casos que abordem políticas públicas, né? E alguns de vocês aqui acabaram trazendo esse contexto também da administração pública. Não sei se o João quer fazer mais alguma contribuição ou se a mãozinha ficou... Não, só mais uma pergunta. Alguma indicação de revista para os casos que a gente poderia Olha só, fazer? João, a RAC é a que melhor pontua, né? A RAC é uma revista A2 que tem caso, publica caso, ela é A2, mas tem várias. A READ publica, a da Univale, que é Alcance, a GV Casos publica, tem Cadernos EBAP, a da FGV é bem famosa, Cadernos EBAP também, se não me engano, é A2 ou B1, é também uma boa avaliação. E alguns casos até vira e mexe tem concursos internacionais da Emerald para publicações de casos em contextos de países emergentes, e acaba sendo muito interessante. Tá? A Emerald é uma delas, mas, enfim, tem aí mais alguns outros outlets internacionais que abrem esses concursos. Agora, uma rápida observação aí da professora Flávia, né, da importância desses casos que estão começando a surgir agora no Brasil, da área de sustentabilidade, gestão pública, né? Mas vale a pena uma reflexão que o próprio currículo da administração das escolas de negócios no Brasil ainda não exploram de forma tão profunda, né, esse tipo de ensino de conscientização sustentável, né, dos estudantes, né? A grande maioria dos currículos ainda está muito focado no currículo americano lá da década de 60, 70, da maximização financeira do acionista e tudo mais, né? Algo que já está muito avançado, né, nas Ivy Leagues, na Europa, na Austrália, né? Eu que já estudo isso aí há uns 4 anos, né? Então, o básico ainda não foi feito, né? Vamos dizer assim, né? Verdade. A maioria das escolas de negócio, inclusive, tem 1 ou 2 disciplinas, se tiverem 2 é muito, né? E quando tem a segunda, não é obrigatória, né? Optativa, enfim. Vale essa reflexão também, né? Isso. Daniel, vou trazer aqui 2 pontos com relação a isso que eu acho que para adicionar aqui a nossa reflexão. Primeiro delas o MEC já exige em todo o curso de graduação no Brasil 3 tópicos que são correlacionados a última diretriz, né? Que isso. Saiu. Que práticas ambientais, né? A outra é o estudo das etnias, que até você tinha colocado, a questão de racismo estrutural, tudo isso. E o terceiro tópico é direitos humanos. Né? Então, todo curso de graduação no Brasil é obrigado a contemplar esses 3 temas e algumas escolas acabam não fazendo. Mas eu vou trazer um outro ponto que eu acho que é uma reflexão que eu já fiz há algum tempo. Eu acho que a disciplina de sustentabilidade ela é importante, sim, só que eu acho que mais importante do que isso, Daniel, é que sustentabilidade passe a ser um tema a ser tratado em todas as disciplinas do currículo de administração. Por que eu falo isso? Porque a administração é a ciência dos trade-offs, né? O administrador, ele é, na essência, um gestor de trade-offs. Ele tem ali como gerenciar uma coisa que puxa para um lado, outra que puxa para o outro. Quando a gente tem uma disciplina de sustentabilidade, tudo é um mar de rosa, parece tudo fazer sentido, né? Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí o aluno sai daquela disciplina e vai para uma disciplina de gestão por exemplo, supply chain, ou para uma disciplina de marketing, de comunicação, para uma disciplina de gestão de pessoas, e parece esquecer completamente aquelas questões de sustentabilidade. Então, assim, eu acho que em todos os trade-offs da administração, a questão de sustentabilidade deveria estar ali dentro daquelas reflexões. Né? Então, por exemplo, como trabalhar a supply chain? Ok, então é preciso falar de sustentabilidade também. Como falar de gestão de produtos e marketing? É preciso falar de sustentabilidade também. Eu acho que isso é muito importante. As próprias DCNs lá da administração, né, que eu acho que foi em 2021 ou 2020, a última, né,
eles trazem essa questão da transversalidade com essas temáticas contemporâneas, né? Não só sustentabilidade, empreendedorismo, diversidade, metodologias ativas, active learning, né? Enfim, a professora Maria queria... Então, a professora Flávia deu várias dicas, né, para a gente de revistas que aceitam casos. Eu submeti um caso para a PAC e eu recebi os comentários, né, inclusive a editora que cuida de casos, eu não lembro o nome dela agora. E a Paula Clemente. Exato. Obrigada, professora. E aí ela sugeriu que, no caso, que o caso ficaria muito enriquecido se a gente adotasse uma virada. E, enfim, aí essa questão de virada, no caso, eu não consegui alcançar o que de fato significa. Eu não sei, professora, se você ou outros colegas que estão aqui na sala poderiam ajudar, né? Porque eu fiquei com essa curiosidade. O que seria? Porque a gente tem o desfecho do caso, né? Mas a virada, eu não entendi o que seria exatamente. Não é você ter uma sessãozinha no final, né, mostrando a virada do caso. Eu não entendi. Eu não sei se alguém aqui da sala pode colaborar. Professora, para mim, assim, não tinha visto ainda uma recomendação dessa. A professora Paula Clemente é uma querida, assim, sabe? Então, eu acho que minha sugestão é que você voltasse a entrar em contato com ela e pedisse para ela clarificar. Ela é uma pessoa muito generosa. Tá? E, assim, tem um editorial dela que ela recomenda fortemente essa questão da virada, né? Tá. E aí, eu fiquei, assim, eu estou colocando esse ponto que, de repente, pode ser de interesse de todos nós, já que é uma sugestão de uma pessoa que tem muito conhecimento, né, nessa área de caso, né? O que ela coloca faz muito sentido, né? E ela tem umas contribuições incríveis em como produzir casos. Aí eu deixo esse ponto, né, que para mim é uma novidade, eu acho que, de repente, é uma novidade para vocês também, para a gente pesquisar mais sobre essa questão, porque, na opinião dela, faz muita diferença a gente explorar a virada do caso. O que eu presumo, assim, pela minha experiência com o caso, é quando a gente... o caso parece todo... Porque o caso, em essência, ela não tem resposta certa, né? E o aluno tende a achar que tem resposta certa. Então, quando o caso tem um desfecho, que na discussão mesmo, né? Nem na vida real, né? Que parece tudo caminhar para uma solução, e, de repente... uma outra solução se mostra mais viável, ela gera uma inquietude nos alunos que acaba gerando um engajamento muito grande deles na discussão. Eu mesmo utilizo um caso que nem é de minha autoria, que foi um caso que eu peguei num capítulo de livro, que é a discussão de uma vinícola francesa, que eu amo esse caso, que os alunos todos vão seguindo, começa a discussão, sempre pergunta, A ou B está certa, aí metade fica A, metade fica B. À medida que a gente vai discutindo, todo mundo vai acreditando que um lado é o melhor. Aí, no final, eu faço uma conta lá que todo mundo fala, caramba, eu não levei isso em consideração. Aí sai todo mundo mais confuso do que decidido. E no final, eles perguntam, professor, qual é a decisão certa? Eu falei, lá existe decisão certa? Você já viu o administrador ter decisão certa? Vamos para casa pensar nisso. E é legal, porque isso gera, depois nos alunos, eles ficam dias matutando sobre aquela questão. Então, é muito interessante. Eu imagino que seja algo nesse sentido. Mas é até importante você ter colocado isso, porque eu tenho contato com a professora Paula, eu vou conversar com ela até para estar trazendo esse debate até para futuros congressos, né? De repente, eu convido ela é uma querida mesmo, para workshop, alguma coisa no próximo congresso, em que ela fale disso. Porque o que a gente vem percebendo, e a gente tem trocado muito entre o grupo dos professores que fomentam muito o caso, então, o professor Nielsen, o professor Vitor Almeida do COPEAD, a professora Paula, que é do COPEAD também, a professora Nete, que é da Univale, a gente vira e mexe, a gente monta aí umas reuniões para a gente discutir o quanto os casos, a qualidade dos casos nos congressos tem melhorado. Então, acho que assim, buscar sempre essa excelência maior, né?
Então, talvez ela já esteja nesse outro passo. É importante você ter trazido isso, porque eu vou conversar com ela para entender e, numa possível outra dúvida, aí, poder ajudar. Obrigada, professor. Eu sugiro fortemente que quem não viu ainda esse editorial dela, veja, porque assim está muito interessante. Tá? Inclusive, tem referências muito boas que ela deixa lá no editorial. Ótimo. Eu coloquei aqui no chat também uma publicação da RAC de 2018, né? Passo a passo de como fazer, que também é bem legal esse artigo do como realizar um caso de ensino. E a outra sugestão também, né, professor? Outra dica é os próprios anais dos congressos, né? Do ENAMPAD, do próprio SEMEAD, né? Tem muitos casos bacanas, né? Eu acho que a ESPM também tem uma central lá só de casos de ensino, que é bacana. Felipe, eu não consegui abrir, eu acho que na hora de copiar o... Ficou o endereço do teu computador ali, não o link da internet. Isso. Eu imagino até que se é o artigo que eu estou pensando, é o artigo até da professora Anete. É ela mesmo. Deixa eu pegar aqui. Peraí. O título é... É o artigo da professora Anete? A Anete Alberto. Isso, exatamente. É a Nielsen e a professora Anete. O título é Como escrever um bom caso para ensino. Reflexões sobre o método, não é esse? Isso mesmo. É excelente, esse artigo é muito bom mesmo. Ele é bem assim... É só vocês jogarem aí no Google, RAC, ele foi publicado em 2018. Vocês vão achar aí já. Pronto. Aí eu linkei. Nilson muito proativo. Obrigada, Nilson. O caso de ensino, dependendo do caso, ele é igual, ele tem a mesma lógica da dinâmica de grupo lá dos processos seletivos, né? Não existe uma resposta. O negócio é estimular a reflexão crítica, a competência dos alunos, né? É interessante, isso, né? E quando gera aquele conflito, é mais interessante ainda, né? De briga. Mas, enfim, é um conflito construtivo, crítico, bom, né? É isso. A professora Maria está com a mãozinha levantada. A professora Maria queria falar, mas... Desculpa, esqueci aqui. Eu deixei para os senhores também aí no chat, logo no início, o SEMEAD orienta a gente, né, a deixar um link para avaliação. Eu vou colar de novo aqui para aparecer. A avaliação dessa sessão e também um link de network, né, quem quiser continuar conversando ou algo parecido, né? É uma orientação geral do SEMEAD. Do mais, é isso. A professora Flávia queria fazer algumas considerações finais ou alguém gostaria de falar? Só agradecer mesmo. Agradecer a todos pela participação. A sessão foi muito interessante. E, de novo, dar parabéns aí a todos os autores e coautores dos 4 casos. E só para lembrar de novo, né, o link que o professor Nilson colocou aí, que é muito interessante esse artigo, ele vale muito a pena, né? Dar uma lida nele. E o SEMEAD agradece mais uma vez e a gente espera encontrar vocês de novo, né, os senhores aí, ano que vem. É isso, gente. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Satisfação estar com vocês. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado, professora Flávia. Sucesso. Obrigada, pessoal. Obrigada aí. Parabéns, Daniel. Nada, parabéns.